Então, dando continuidade ao nosso estudo aqui em Estruturas Metálicas 2, a gente vai passar agora a falar do pré-dimensionamento do projeto semestral do galpão, ok? Esse slide a gente passou uma parte dele já no início do semestre, apenas para introduzir o assunto, né? E agora a gente vai fazer essa apresentação com um pouco mais de detalhes, tá? Isso quer dizer que a gente já vai começar a falar de valores de carga, tá? E com isso possibilitar que o galpão já seja desenvolvido de uma maneira aí a caminhar para o final, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é entender o que, né, deve ser feito. O que você quer fazer dentro do seu projeto, tá? Principalmente satisfazer as necessidades e possibilidades do cliente, entender o terreno do cliente. Por isso, vocês vão buscar aí, né, de acordo com cada localização que foi passada para o grupo, vocês vão buscar aí atender, né, as limitações dos terrenos, tá? Principalmente a questão de recursos, a questão de utilização mesmo do terreno para o galpão metálico que vocês vão dimensionar. Os espaços também, né, foi passado para vocês qual a limitação de janelas, né, aberturas permanentes, portas, de acordo com o tamanho de cada galpão. O volumétrico, a gente tem aí na questão do volume o pé direito do galpão. A gente padronizou que os pés direitos vão ficar iguais aí para a sala toda. Tá? O noturno tem uma altura de pé direito, o integral tem outra. E a estética em si é vocês que vão definir, ok? Quero que vocês definam a estética do galpão de vocês de acordo com o que vocês acharem melhor, e vocês vão apresentar esse anteprojeto aí, né, para ser aprovado ou não pelo cliente, que nesse caso seria eu, ok? Então, dando seguimento. O vão, cada grupo tem o seu vão, a gente não vai avaliar a questão do custo em si, né, de acordo com o vão, mas sim o consumo de material. A gente definiu que o galpão deve ficar entre 20 e 30 kg por metro quadrado, contando os pilares, ok? Então, vocês vão tentar dimensionar o galpão de vocês aí, não extrapolando muito os 30 kg, tá? Esse vai ser um fator interessante para vocês não superdimensionarem. Fazendo o projeto como a gente está fazendo, é muito comum que haja o superdimensionamento até pela falta de experiência, ok? Mas não tem problema, a gente vai prosseguir dessa maneira sem problema nenhum. Cargas permanentes, certo? Como você já sabe, a gente já comentou sobre isso, todos esses itens aí, vedações, acabamentos, paisagismo, implantação, coberturas, elas vão ser consideradas como cargas permanentes, tá? No galpão de vocês, a carga permanente é a própria estrutura metálica, a telha, ok? E qualquer outro tipo de material que vocês forem usar, inclusive as paredes de vedação na lateral, tá? Se o fechamento não for de telha. Então, seria interessante que vocês se planejassem e usassem isso, tá, em todo o projeto. Tudo bem? A telha de vocês, a gente padronizou que a telha é uma telha comum, tá? Com 7 kg por metro quadrado, ok? Essa é a carga da telha. 7 kg por metro quadrado, telha comum, certo? Já as cargas acidentais, no nosso projeto, a gente vai ter duas, tá? A gente vai ter a sobrecarga, tá? Padronizada pela norma, sobrecarga 25 kg por metro quadrado para todos os galpões, tá? E o vento, que a gente vai ver nas aulas futuras, né? O vento, a gente vai ter que calcular coeficiente de pressão interna, vai ter que achar o coeficiente de pressão externa pela norma de 16123, e aí por aí vai, tá? E neste caso, no nosso galpão, para simplificar, não teremos aí cargas dinâmicas, né? As cargas dinâmicas no galpão, elas não existirão porque a gente não tem nenhuma ponte rolante, nenhuma talha, nada de elevação de elevação ou movimentação de carga neste caso em especial. Então isso,
para nós, tá? Vai passar sem problema nenhum. Para sobrecargas, né, a gente tem aqui a 6120, é uma norma um pouco antiga já, ela está em revisão. Já está em revisão há pelo menos 3 anos. Eu não sei qual é a previsão de sair aí a nova versão dessa norma, mas deve sair no futuro próximo, acredito eu. Tá? A gente tem aí as sobrecargas, valores mínimos utilizados aí para dimensionamento. Tá? Esses valores eles fogem um pouco da realidade, até porque a norma ela tem pelo menos aí que eu me lembro uns 20 anos, 20 e alguma coisa anos. Então os hábitos também mudaram nesse período. Né? Então hoje o hábito em um escritório, por exemplo, não é igual ao hábito que era 20 anos atrás, assim como o hábito de utilização de um edifício comercial também não é igual, né? As pessoas utilizam muito mais, quanto mais economia de espaço, melhor, né, hoje. Então, edifícios residenciais aí tem uma diferenciação da sala, cozinha, despensa, lavanderia, por conta, né, do fato de você poder, na despensa, área de serviço, lavanderia, empilhar aí material, certo? E aí os outros aí que a gente chegou a comentar nas aulas aí, restaurantes, garagens para veículos de passeio e tudo mais. A gente não vai voltar, essa imagem a gente já comentou também, né? O fato da utilização, não precisa retornar nesse assunto. O vento, tá? Vendo com mais ênfase agora, ele vai depender de muitos fatores, tá? Muitos fatores. Até da geometria do galpão, da inclinação do telhado, tá? A inclinação do telhado para todos vai ser uma inclinação de 10%, ok? Para todos. Então, uma inclinação de 10% no telhado, independente do projeto que vocês forem fazer, ok? Então é isso. E aqui esses são os coeficientes de pressão externa, né? Os coeficientes que estão para fora. A gente vai ter um para cada direção do galpão. Sendo o galpão simétrico, a gente tem 2 direções a analisar. Sendo o galpão assimétrico, a gente vai ter sempre que analisar nas 2 direções assimétricas, né, do galpão. Então, galpões simétricos são muito mais fáceis de ser analisados de acordo com a sua geometria, tá? E o vento também. E esse aqui, ó, esse do interior do galpão, esse é o coeficiente de pressão interno ao galpão, tá? Esse coeficiente de pressão interno, ele vai depender das aberturas que eu tenho, né, nesse galpão e também do coeficiente de pressão externo aqui nesse galpão e da direção do vento, lógico, né? Então eu vou fazer uma conta iterativa, eu vou chutando ele e vou achando. Isso a gente vai ver com mais ênfase aí nas próximas aulas, depois que vocês tiverem definido o projeto. Sem o projeto definido, é impossível a gente calcular esse coeficiente de pressão externo aí, interno. Tá? Cargas dinâmicas, a gente não vai avaliar no nosso caso, porque a gente não tem, né, efeito dinâmico, mas a gente viu aí vários exemplos, né? Vários exemplos de dimensionamento em sala, a gente tem talha, em vários exemplos de dimensionamento em sala a gente tem ponte rolante, elevador e tudo mais, e nesse galpão em si, para fins de simplificação, a gente não vai utilizar, ok? Bom, e aí a gente tem aí os nossos limitantes, né? O galpão ele vai ter que obedecer todas as normas e as limitações são as limitações que a gente está impondo como cliente, tá? Então o cliente vai te colocar as limitações e você vai definir aí o que tem e o que não tem no seu galpão. Tá? Quem define isso é você. Então vai ser aí por aí que a gente vai começar. Material do nosso galpão, tá? A gente tem a fundação ser em concreto, que a gente não vai dimensionar, pilares e cobertura em aço. Tá? Então, obrigatoriamente os pilares vão ser em aço, a gente vai ver o dimensionamento de pilares também nas próximas aulas aí, após a definição do galpão. Tá? Custos, né? Como a gente vai nortear o custo no nosso galpão? No final do projeto, vocês têm que apresentar uma tabela com o consumo em quilos do galpão de vocês. Quantos quilos foi utilizado no galpão? É isso que vocês vão apresentar aí ao final do galpão. Tá? Foi utilizados 10 mil quilos, 30 mil quilos.
É isso que vocês vão fazer, né? E aí cada um, né, vai ter um consumo, claro. Aí é comum que aconteça isso. Tá? E a execução, aí a gente não vai ter limitação nenhuma, tá? A não ser disponibilidade de material, né? Nós temos grupos aí que vão construindo máquina. Alguns grupos em Roraima, Rondônia, né, Nordeste. Pode ser que a limitação logística, né, do material que vocês queiram dimensionar, ela não tenha na região que vocês quiserem utilizar. Tá? Como que vocês vão apresentar a tabela de material que foi utilizado? Vocês vão pegar e vão pegar o catálogo do fornecedor e vai utilizar. No catálogo do fornecedor vai ter o FY, né? Tensão de escoamento do aço que vocês utilizaram, vai ter o FU, a resistência última, né? Tensão de ruptura do aço, também que vocês utilizaram, e aí vocês especificam no projeto qual é o tipo de aço que tem que ser utilizado nessa obra. Tá? E aí tem a comparativo, que a gente já chegou a fazer essa comparação também, do aço em si em comparação com os outros materiais. Tá? Não precisa voltar. Um pequeno histórico aí do aço, tá? A gente já falou disso em então aplicação para as propriedades, né? O aço ele vai ter a propriedade, capacidade de voltar à forma original, enquanto ele estiver no regime plástico, ok? Dentro do regime plástico, antes de atingir a tensão de escoamento, FY, ele vai ter essa capacidade. Até por isso, neste caso, a gente dimensiona ele utilizando o FY, né? Para que ele não atinja esse limite de escoamento. Uma vez atingido, ele vai deformar sem retorno. A plasticidade, né? Ele é a tensão igual ao superior ao limite de escoamento, que é isso que a gente acabou de falar. E a ductibilidade, né? Que é a forma aí do material se deformar, tá bom? Tenacidade é quando submetido a impacto. Ele tem essa resistência. Porém, como as peças de aço elas são muito esbeltas, o aço em si, o material, ele apresenta tenacidade, mas a maioria das peças de aço, né, salvo aí os perfis estruturais de grandes espessuras, eles não apresentam essa tenacidade tão acentuada, ok? E aí vamos para a concepção estrutural do nosso galpão em si, certo? Então, a concepção estrutural é uma coisa que vai nortear todo o projeto em si, não só os galpões, né, metálicos. Tá? Nesse caso, por exemplo, a gente tem uma passarela, poderia ter sido feita aí de diversas maneiras, com diversos formatos, diversas soluções. Foi adotado aí a solução com perfil tubular, né? Se você utilizar, observar perfil tubular na parte de cima e de baixo, tá? E esses travamentos aqui a fim de formar uma espécie de treliça aí nessa passarela, tá? Poderia ter sido feita com outras soluções? Poderia. Tá? Nesse caso, ou por critérios arquitetônicos ou econômicos, se utilizou dessa concepção. No mesmo caso, nosso galpão terá pilares metálicos. Nesse caso aqui ainda, né, usado a treliça metálica da mesma maneira que vocês não utilizaram. Nesse caso aqui a gente tem até o lanterninho, né, essa estrutura aqui na parte de cima que tem uma ventilação permanente. Isso aqui tem fins de iluminação e ventilação, somente isso. Tá? Geralmente nas laterais eu tenho uma ventilação permanente, um brise, tá? Algum tipo de esquadria que deixe o vento circular, né? O ar quente sobe e o ar frio entra, né? E fica para baixo. Então você tem troca gasosa aí permanente. Isso. E qual é a importância disso para o dimensionamento em si? Ela tem toda a importância porque na hora de levar em conta o vento, eu tenho que levar em conta essa abertura permanente, não tenho para onde fugir, tá? Obrigatoriamente eu vou levar em conta essa abertura permanente se eu tivesse lanterninha. No caso do galpão de vocês, não tem lanterninha porque o cliente não quer, certo? Então o cliente não quer lanterninha. Mas o fechamento lateral aqui, ele vai existir, podendo ser de telha ou de alvenaria, tá? Sendo que quem vai absorver esse esforço lateral vai ser o pilar. Sem choro nem vela, tem que ser o pilar. E é isso. Tem que descarregar nos pilares
de metal, né? Esse esforço aí, sem muito o que. Qual é o tipo de treliça que a gente vai utilizar? Nenhuma dessas, né? Essas treliças aqui são muito utilizadas para pontes, por exemplo, tá? Por esse formato, né? E aí eu posso ter o tabuleiro inferior ou o tabuleiro superior também, né? Como a passagem, né? Da ponte, a pista. E é muito comum, tá? Passarela também é muito comum se utilizar esse tipo de solução. Aqui também é o exemplo de treliça, tá? No nosso caso também nenhuma dessas, né? O arco também é muito utilizado para cobertura, mas não vai ser o nosso caso. Aqui um galpão industrial, concebido aí com pilar com uma seção variável, né, treliçado, mas vem sendo um grande vão, né? Em treliça também, ó. Então eu tenho a treliça aqui em formato de arco, vem sendo um vão razoável, né? O que torna a solução muito viável. Um outro caso de um galpão, esse já tem uma treliça um pouco diferente, né? Então tem aqui o galpão, e aí cabe observar que quando a gente considera lá o banzo inferior travado, banzo superior travado, o banzo superior ele é travado pelo contraventamento superior, que a gente já vai ver daqui a pouco, né? São as estruturas em formato de X aqui na parte de cima, e o banzo inferior ele é travado por estas barras que travam na terça, ok? Isso evita com que este trecho da treliça ele perca a estabilidade lateral, ok? A instabilidade vertical aqui da barra, ela é travada pelo próprio nó da treliça, tá? O próprio nó da treliça. E a instabilidade do banzo inferior lateral, ela é travada por essas estruturas. Então, na hora de dimensionar a treliça, e aí a gente vai, se vocês tiverem dificuldade, a gente volta a ver esse assunto. Na hora de dimensionar a treliça em si, o que pode acontecer é que você tenha um travamento a cada 2 nós, que é esse caso, ó, pula um travamento, tá? Ou eu tenho travamento em todos os nós, dependendo da esbeltez da treliça. Ou então eu posso ter travamento a cada 3 nós, ou poucos travamentos, né, no meio do vão. Isso vai depender da concepção e do material que vocês utilizaram, tá? Sem encarecer muito a solução. Aqui o fechamento lateral. No nosso caso, esse fechamento é muito utilizado por ser barato, né? O que o pessoal faz geralmente é uma parede aqui de 2 metros a 2 metros e meio entre pilares, tá? E quando eu for fazer esse tipo de solução, eu tenho que prever a viga baldrame aqui nessa região toda, tá? Muitas vezes o pilar é pré-moldado, o bloco é feito antes, tudo mais, então eu tenho que prever a solução para que haja essa viga baldrame aqui, tá? E ela tem que chegar aqui, tem que estar apoiada no bloco também. E aí eu passo esse fechamento lateral em telha. Essa é a solução mais barata, sim. É a solução mais barata, tá? Em muitas estruturas a gente pode ver o fechamento em placas, né, de concreto. Já utilizei essa estrutura algumas vezes, né, em muitos projetos, mas é uma solução um pouco mais cara. Se faz, às vezes, por critérios arquitetônicos, tá? Mas a logística dela é mais cara, né? Cada placa pode pesar até 15 toneladas. Então, para elevar isso, prender e tudo mais, até a montagem, ela se torna um pouco mais demorada, né, do que se fazer com telha. Aqui é a vista superior, né, de um galpão. Esse aqui é um galpão bem grande. Os pilares aqui aparentam ser de aço, né, tubular. Tem a espera aqui. Então, um projeto muito bem feito. E esse aqui é o tal do contraventamento, tá? O contraventamento, eu vou passar para vocês a receita de bolo para se prever esse contraventamento. Mas como a gente vai utilizar um software bidimensional, vocês não vão conseguir avaliar se o contraventamento que vocês adotaram é suficiente ou não, tá? Como tudo na metálica, a gente vai estimar o material, faz o cálculo e verifica se esse material é suficiente ou não, né? Como vocês não têm como aplicar uma carga lateral tridimensional e avaliar qual é o nível de carga no contraventamento, vocês não vão ter como verificar isso, tá? Mas a receita vai estar aí, e quando vocês forem trabalhar com o software
tridimensional, vocês já vão saber fazer isso, sem muito problema não. Aqui um outro em arco, né? Estruturas em arco vêm em grandes vãos também. E pilares aí variáveis, né? De seção variável. O de vocês é laminado, então não teremos problemas. E as ligações, tá? Ligações, a gente acabou invertendo um pouco, a gente ia ver ligação agora, não vamos ver, porque eu acho mais fácil vocês aproveitarem o tempo livre de vocês agora, nesse período, para começar a dimensionar o galpão, de fato. Então, vocês vão poder pegar e começar a fazer esse pré-dimensionamento do galpão de vocês em si, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que vocês vão fazer na próxima aula. Isso eu vou explicar na aula em si, tá? Terminando a apresentação, eu vou explicar o que vocês têm que me apresentar. Cobertura para escritório, né? Estrutura de coberturas, eu diria que nada ganha da estrutura metálica. Existem estruturas de cobertura 100% em concreto, terças em concreto, né? E telha em concreto também existe, tá? Telha em telha protendida também hoje em dia é menos comum de utilizar, mas existe. Tá? Mas dificilmente alguma coisa vai ganhar em custo da estrutura metálica. Até pela leveza dela, né? A estrutura em si se torna mais leve. Um pilar aí mais semelhante ao que vocês vão utilizar no projeto de vocês, tá? Um pilar I. E aqui é o contraventamento, ó. Essa estrutura, por ser uma estrutura reticulada com ligações aí semi-rígidas, né? A gente dificilmente vai ter um engaste nas ligações. A gente precisa contraventar lateralmente. E olha, esse é um detalhe, a gente não precisa fazer em todos os vãos. Se eu travar esse vão aqui, como esses outros estão travados no vão contraventado, eu tenho, né, o contraventamento de todo o plano. Tá? Então, eu travei o primeiro e o último vão, e com isso, o contraventamento de todo o plano ele tá feito aí sem muito problema. Aqui também a estrutura em arco, né, com o travamento do banzo inferior, tá aqui. E estacionamento, nessas gambiarras aí você vê aí de monte em todo quanto é lugar, né? Dificilmente tem projeto, geralmente serralheiro faz. Já vi casos onde eu fez projeto para o resto copiou tudo, né? Então, acontece muito de existir. Existem dois tipos de estruturas dessas, né? Uma estrutura é com telha, que ela é um pouco melhor, e essas estruturas que essa espécie aqui de manta têxtil aqui, né? Que é um pouco menor, tá? E aí as regras quanto à ocupação geralmente variam de município para município, tá? No meu município, por exemplo, se você fizer com isso, não conta como área construída. Se você fizer com telha, conta como área construída. Vai entender, né? Enfim, aí tem as suas limitantes. E aí, os tipos de perfis utilizados, né? A gente já chegou a comentar sobre isso. Vou ter perfil laminado, perfil soldado e perfil dobrado, tá? No nosso caso do projeto, pilares em perfis laminados, tá? Terças em perfil dobrado, U, no banzo inferior e banzo superior. Na próxima apresentação vai ter aí a concepção em si, né? E também as limitantes, e aí a gente vai ter esses detalhes. Mas as treliças ela vai ter o banzo inferior e banzo superior em U, e as cantoneiras no meio da treliça vão ser em cantoneira laminada. Isso a gente vai ver mais para frente. E aí os perfis laminados, vocês já sabem que foram formados aí por processo de laminação, já foi falado. Esse tipo de perfil que vocês vão utilizar no pilar, né? IH, laminado. Perfil soldado, se vocês quiserem utilizar no pilar, existe a possibilidade, mas é mais difícil achar material, catálogo, né, de perfil soldado. Até não é tão difícil, mas laminado as grandes empresas aí do Brasil fabricam e todas elas disponibilizam o material de consulta para vocês poderem dimensionar, tá? O perfil dobrado a gente também vai utilizar na terça, tá? A terça vai ser perfil U enrijecido. Na treliça, o banzo inferior e superior vai ser o U comum, tá? Que são as cantoneiras de aba igual, tá? E aba desigual. Na treliça a gente vai usar a laminada de aba igual, tá? Para fazer as diagonais. Os montantes também com perfil U, ok?
E aqui as cantoneiras também são muito utilizadas para ligações. Tá? Voltando a falar de ligações, a gente vai dimensionar ligações da nossa treliça também posteriormente. Primeiro a gente vai levantar os esforços, levantando os esforços, a gente vai pegar a nossa treliça e dimensionar as ligações. Então, não se preocupem com isso agora, tá? Então, a gente vai ter aula de ligação soldada e parafusada, e após ter as cargas aí que a gente vai levantar nas próximas aulas também, né, na próxima aula em si, vai ser possível a gente dimensionar pelo menos aí a ligação pilar-treliça e uma ligação da treliça. Tá? Dimensionar pior ali para entender como funciona. E aí, esse é o tipo de treliça aí que a gente vai utilizar. Lógico, vai ser muito maior, em alguns casos vai ter vários. Então, só relembrando, banzo superior, banzo inferior. Este banzo inferior e este banzo superior vai ser em perfil U. Deixa eu pegar uma caneta aqui para a gente poder marcar. Então, esse aqui, U. Esse aqui, U. E esse daqui, esse daqui U também, tá? E esse aqui, né, todas as diagonais cantoneiras. Esse aqui U também, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. Cantoneira dupla ou cantoneira simples? Olha, geralmente a cantoneira é dupla, tá? Tem uma em cada aba, né? Uma cantoneira aqui, ou por dentro ou por fora, em cada aba do perfil simples, tá? Geralmente, tá? Mas, se você conseguir dimensionar com o simples, não tem problema nenhum, você pode dimensionar, que vai estar certo desde que a cantoneira aguente o esforço. Tá? Não é comum, mas tudo bem. Isso aqui são pilares, às vezes, né? Pilares, às vezes a gente faz o pilar treliçado, pode ser simples ou pode ser formando uma seção composta aí, né? Um pilar redondo, quadrado, né? De seção fechada para isso também. Aí vai depender de caso a caso, vai depender da sua concepção e da particularidade de cada projeto. E também a estrutura de perfil U, né? O laminado, o U de enrijecido, então a gente chama isso aqui de enrijecedor, está escrito lá aqui, mas é o enrijecedor, ó, tá vendo? Certo? E esse é o perfil U simples, tá? A gente chegou a dimensionar em metálicas 1, esse perfil aqui a gente verificou várias vezes, né? Em ligações de estruturas metálicas. Esse aqui o que muda é a rigidez dele, né? E a área, tá bom? Ele é muito mais rígido também, por isso chama enrijecedor. Esse aqui na terça, certo? Na terça será usado esse aqui, ok? A ligação, quando eu vou aplicar a ligação com chapa? Quando eu não tiver área suficiente para fazer esse contato, né? Muitas vezes eu não tenho como fazer esse contato aqui e a solda não tem área suficiente, não tem cordão de solda suficiente para o esforço. Então eu vou lá e dimensiono uma chapa de ligação para que eu consiga, né, ter transmissão de carga entre um ponto e outro, certo? Entre um ponto e outro tem que ter transmissão de carga. Então muitas vezes eu vou utilizar a solda, outras vezes não. O que a gente gosta de fixar é o que for soldado, soldado em fábrica. O que for parafusado, a gente deixa para a obra, tá? Ou a gente pode parafusar tudo. É muito mais fácil parafusar as coisas na obra do que soldar. Às vezes essa treliça vai estar 10, 15 metros de altura, quando não mais, né? Se for prédio. E aí, para o soldador subir a 10 metros de altura com a máquina de solda e fazer uma solda bem feita, o trabalho se torna muito mais difícil ou, no mínimo, antieconômico, né? Mais demorado. É muito mais fácil parafusar um material nessa altura aí do que se soldar. Tá? Olha lá, solda de topo, solda de chapa, né? Para enrijecer, formar seções compostas aí para pilares. Tá? Muito comum se utilizar, é uma solução barata, mas tem uma limitação da altura, né? Limitação do material em si. Ah, não é mais barato construir desse jeito? É, para pequenas dimensões. Grandes dimensões, às vezes essa estrutura se torna tão grande que inviabiliza, né, a construção do restante. Então, tem que avaliar caso a caso. Aqui, quando dois perfis U são compostos, aí, né? Então, eu posso soldar eles de frente, posso soldar eles de costa, né? Cada caso vai ser um caso. Aqui também a ligação aí, a terça, né? Essa terça aqui ela tem um erro, tá?
se eu não comentei, eu vou comentar agora, ela deveria estar para cima, né? Ela tem que estar para cima, né? Por conta da inércia dela. Tá? Então tem que estar para cima, o centro de massa dela está aqui dentro, eu, né, acabo tendo o centro de massa dela interno. Aqui ela tem muito mais chance de perder instabilidade em si. Tá? Mas a terça virada para cima em perfil enrijecido. Escada também é bem comum, aí a viga de escada e a chapa dobrada no interior dela. No caso de vocês não vai ser necessário, então fiquem tranquilos quanto a isso. Aí os perfis I dos pilares, né? Então a gente já sabe aí da alma, da mesa e já sabe verificar esse perfil I em formato de viga, né? Em formato de viga. A gente vai aprendendo agora, nas próximas aulas, a verificar esse perfil I em formato de pilar, né? Então, como que se verifica o pilar? Tem algumas particularidades por ter esforços agindo em conjunto, né? E aí, né, esse é o caso aqui de laje, ou eu posso fazer a viga aqui composta com o mesmo perfil, aumentar a altura, aumentando assim a inércia da viga, e aí com isso eu conseguindo que ela resista muito mais, né, porque tem um braço de alavanca maior entre a região comprimida e a região tracionada. Aqui também eu tenho seção de pilares aí para pequenas, né? Perfil I também, né, ou perfil H. Aí, concepção estrutural. Em si, né, eu vou ter viga de alma cheia, viga mista, verendel, alveolares, treliças planas, arco, treliça espacial e as vigas vagonadas. Vamos ver cada uma, né, de forma sucinta aí, porque a gente não vai utilizar vigas em si no nosso galpão, né? Dá uma olhada em cada uma. A viga em si, ela vai vencer um vão, porque se faz viga metálica, porque em grandes vãos ela é sempre mais econômica do que a viga de concreto. Grandes vãos. Onde uma viga teria que ser, muitas vezes, protendida, uma viga metálica laminada vence aí com uma certa facilidade. Tá? Então é por isso. E viga, vocês já viram aí até a aula passada, o dimensionamento da viga em si, sem muito Aqui eu tenho as verificações, né, que a gente fez lá nas vigas, né, a flambagem aqui lateral dela e tal, e muitas vezes a gente coloca enrijecedor, né, no apoio, tem que avaliar caso a caso, né, e aí tem possíveis soluções para cada caso. Para grandes vãos aí, dimensões para vãos aí ela é econômica, né, então tem balanço e tudo mais, o esquema estático é o mesmo, né. E aí eu tenho alguns valores de referência para a gente iniciar aí o nosso pré-dimensionamento quando for necessário. Por exemplo, viga biapoiada de 4 a 6% do vão na altura. Né? Então, a gente sabe que viga de concreto, a grosso modo, a gente tem 10% do vão na altura. Ou seja, para 10 metros de vão, onde a gente usaria uma viga de 1 metro, por exemplo, de concreto, a gente consegue utilizar uma viga de 40 a 60 centímetros de aço. Claro, vai depender da espessura, assim como o aço ainda vai depender o concreto ainda vai depender do vergalhão, do aço ali tracionado, mas já é um ponto de referência para que você possa partir, tá? E a largura da viga deve variar entre 40 a 60% da altura, tá bom? Muitas vezes a gente utiliza a viga H, que ela tem a mesma largura em função da altura, tá? Aí ou por motivos construtivos ou por esforços mesmo, né? Porque aí a mesa ela vai suportar um esforço um pouco diferente do que a alma. As vigas mistas, tá? 5 a 4% do vão, tá? 6 a 20 metros. Elas têm a parte de baixo da viga trabalhando a tração e a mesa, né, a parte de cima da viga com a laje trabalhando a compressão. Então a gente garante que haja a consolidação por esses pinos de cisalhamento e por detalhes construtivos, né? Porque eu preciso que haja aderência para ter transferência de carga entre a parte inferior tracionada e a parte superior comprimida. Tá? Necessariamente deve existir isso. Tá? O steel deck, né, também é um tipo de laje mista, onde essas chapas de aço, né, fazem a vez do vergalhão no concreto. Tá? E a chapa de aço acaba sendo tracionada, né, enquanto
a laje em concreto acaba sendo comprimida. É muito comum se utilizar isso também, em muitos casos, só que ela é uma solução um pouco mais cara do que a laje de concreto. Para grandes vãos até vai, mas para pequenos vãos ela é sempre uma solução cara. Aqui é o caso aqui onde eu posso ter um nó rígido ou um nó articulado. Na estrutura metálica é mais comum que haja um nó articulado ou um semi-rígido, tá? Nunca vai existir um engaste perfeito aqui, nem no concreto existe, né? Mas na metálica é mais difícil, ou no mínimo mais caro de se obter aí um engaste perfeito ou um nó rígido nesse caso. Porque não se faz tudo assim, que é mais caro, né? Um nó rígido é muito mais caro de se produzir do que um nó articulado. Aqui nesse caso, né, ela é utilizada aqui também, a iluminação, ventilação, passagem de tubulação, né, para esse caso, tá? É muito comum. Aqui, esse caso, ela vai ter uma altura um pouco maior porque ela tem um consumo de material menor, né? Ela tem um vão aberto, por quê? Porque eu tenho a linha neutra, compressão e tração, né? Desde que haja a linha neutra pegue essa região cheia, comprimida, não tem problema nenhum. E aí eu tenho vãos aí de 12 a 35 metros, o que é bastante coisa, com 10 a 14% do vão, tá? Largura de 80 a 100% da altura. Então é muito comum se utilizar também, por ser uma solução barata. Aqui, ó, tá? Aqui é uma região interna, parece uma residência aqui, né? Então se utiliza também por estética. E passagem de tubulação, como eu comentei, é uma solução que tem aí essa comodidade. Aqui o pré-dimensionamento da altura das seções também, aqui nesse caso aqui. Ah, mas não é uma ligação articulada? É, né? A gente admite que é uma ligação articulada. Esse engaste que é formado aqui somente com essa ligação, ele gera esforço tão pequeno que a gente despreza, tá, esses esforços. Porque, como a gente já sabe, né, na treliça devem haver somente esforços normais de tração e compressão. Os esforços residuais que sobram de cortante e momento são devidos somente ao peso próprio da viga, né, da peça de aço, que da barra da treliça. Então, é comum acontecer. O arco também é uma solução para grandes vãos, uma solução muito adotada para grandes vãos, e uma solução eficiente para grandes vãos também, tá? Só que ele tem aí algumas particularidades, né? Não existe isso aqui, por exemplo, né? O arco é composto de várias seções retas, né? Vários trechos retos, né? Lineares, a fim de fazer o formato do arco. Tá? E ele tem as suas complicações aí, porque eu preciso calcular o esforço em cada trecho, né? Dimensionar, mas ele é uma solução bem eficiente, tanto que a maioria das coberturas de quadra, ginásios, esportes e outras estruturas aí para grandes vãos, ele é composto por arco por isso, né? Justamente por isso, que ele vence grandes vãos com economia. Treliças espaciais, aí é uma solução para grandes vãos mesmo, né? Cobertura de supermercado, centro de convenções, rodoviárias, aeroportos, né? Grandes vãos mesmo. Né? E ela é uma solução eficiente, econômica para grandes vãos, só que antieconômica para pequenos vãos. Né? Dificilmente você vai ver um vãozinho pequeno suportado aí por treliças espaciais. Tá? Por isso que vocês não vão utilizar. E por ser tridimensional também, com o software bidimensional, vocês não conseguem dimensionar esse tipo de treliça aí, não dá. Que é esse caso, né? Está aqui o caso do levantamento aqui da treliça. Chegou a ver também, né? Grandes vãos e tudo mais. A vagonada eu tenho aqui a compressão e a tração na parte de baixo, né? Que é suportada por esse cabo. Nesse caso, né? Tem um tirante aqui. Que é esse caso aqui. Muito utilizado também, até por pequenas obras, né? Desta forma. Está todos eles. Mas é uma solução interessante também, tá? Vence grandes vãos e é uma solução interessante. Aqui o arco também, a gente poderia até utilizar o arco como uma solução semelhante, mas não faremos, tudo bem? Não faremos essa solução agora. E aí, vamos comentar sobre o sistema estrutural geral do galpão em duas águas. Então, relembrando, o galpão de vocês em duas águas, as limitações de abertura, altura, comprimento e tudo mais, eu vou passar durante a nossa aula, né, após a apresentação, no horário combinado, e aí vocês vão poder
definir isso comigo e começar a trabalhar desde hoje no galpão. E aí o que vocês têm que entregar na próxima aula, eu vou comentar daqui a pouco esse vão aqui, tá? Da treliça. Vocês podem ter aqui, de repente eu tenho um contraventamento na ponta, e um aqui e um no meio, né? Cada 2 vãos eu pulo, é o que está lá, né? Lá eu tenho um contraventamento aqui e um no meio, tá? Então eu consideraria aquele asterisco que a gente dimensionava nestes nós. O inferior você pode acompanhar a barra que pega do banzo inferior até a treliça, né? Ela sobe fazendo aqui uma espécie de mão francesa até a treliça, não, até a terça, certo? Lateral da a linha de corrente, que é essa aqui, ó. Tá? Essa é a tal da linha de corrente. Quem manda nesse contraventamento é o dimensionamento da terça. Quando a gente for dimensionar a terça em perfil moldado a frio, enrijecido, a gente vai fazer essa aula aí mais para o final, a gente vai saber se vai precisar de 1, de 2, de 3, de quantos contraventamentos laterais para a terça a gente vai precisar, tá bom? Por quê? Porque a terça ela tem uma seção fina, né? Uma seção pequena. Deixa eu pegar a caneta de novo aqui. A terça tem esse formato, certo? Nesta direção, na direção aqui da altura dela, ela até tem uma rigidez boa, né? Então a terça ainda tem o enrijecedor aqui, né? Uma rigidez boa. Esse contraventamento pega a terça nessa direção. Ele evita que haja essa flambagem lateral na terça, tá? Isso a gente vai ver quando for dimensionar a terça em si. E aí, ó, esse é o tridimensional do galpão completo. Se você é um cara que aí tá de quarentena com tempo livre, faça, né? O 3D assim você aprende, consegue visualizar. Não é obrigatório que seja feita essa entrega aí. E aí outra vista aqui já tudo, né? Linha de corrente, X e mais. Mesma coisa. Exatamente o mesmo sistema, tá? O sistema estrutural em arco, exatamente a mesma coisa, tá? Mesma construção de pilar. Lembrando, nós não faremos em arco, ok? Não faremos em arco, faremos de outro jeito. Vou ter a mesma regra, né? Terças. Nossa, um monte de terças, sim, mas seção menor, né? Quanto mais terças eu tenho, menor a seção de terça necessária. Mesmas regras aplicadas aí. Ó, tá aqui, ó, né, o travamento aqui do banzo inferior, ó, o travamento do banzo inferior aqui no arco, tá? E aí, no projeto estrutural de vocês vão apresentar o memorial descritivo do projeto. O que eu quero nesse memorial descritivo? Local, né, onde vai ser construído, cada um tem o seu local, e todos os critérios que foram utilizados. Velocidade de vento, carga, sobrecarga, lá no começo da apresentação eu falei disso, né? Carga, sobrecarga, tudo que foi solicitado, vocês vão lá e vão fazer aí. Arquitetura da edificação, também, né? Vocês vão apresentar um projeto arquitetônico simples, hein? Não venham me enlouquecer perguntando se precisa é um projeto simples, tá bom? Eu vou botar aí, vou procurar um modelo aqui, vou colocar ele disponível para vocês para ver o que vocês vão apresentar. Na próxima aula, certo? Daqui 7 dias, quarta que vem, o grupo vai me apresentar a arquitetura da edificação. Por quê? Porque eu preciso avaliar essa arquitetura, validar, fazer apontamentos, né, com cada grupo. E aí vocês vão apresentar essa arquitetura da edificação. De novo, se for em CAD, pode apresentar ela em CAD 2016. Se for em outro software, vocês vão apresentar ela para mim em PDF. A concepção estrutural do galpão, nas próximas aulas, vocês já sabem fazer, mas na próxima aula a gente vai fazer a concepção em si de todos os galpões, por isso tem que estar pronta a arquitetura. Os carregamentos, aí a gente vai fazer em outras aulas, vocês vão ter que apresentar. Combinação das ações, nossa, acho que vocês já estão... Se vocês não sabem combinação até agora, pode abandonar a engenharia, vocês não vão saber, porque do tanto de combinação que a gente já fez, acho que já precisa estar craque nisso aí. Determinar os esforços, a gente vai fazer nas próximas aulas, e dimensionamento. Tudo isso vocês vão ter que deixar bem claro na parte escrita do trabalho de vocês. Tá? Vai ser dividido em 2 partes. Eu vou ter o memorial de cálculo do meu trabalho, onde quem olhar aquele memorial tem que entender como foi calculado. E eu vou ter o projeto do meu trabalho, onde quem olhar o projeto tem que entender do projeto e saber como faz.
cargas, né? Sobrecarga nas estruturas é a 6120. Aqui o telhado, né, em duas águas, aí que esqueçam isso aqui, ignorem, né? Fazer. Também não, tá? Então é isso. Próxima aula, uma semana é isso aqui, tá? Um trabalho aí de meia hora, certo? E aí a geometria isso aí vai ser de nada nesses detalhes, você já pode ir pensando neles aí